Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história do Pedro e tudo que ele passou em uma de suas caçadas. Bora pro relato? Olá, meu nome é Pedro e o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Naquela época eu tinha 32 anos de idade. Meu tio, irmão mais velho da minha mãe, tinha uma fazenda a uns 40 quilômetros da cidade de onde a gente morava. Ele mora até hoje naquela fazenda e ele gostava muito de caçar à noite. Desde que eu era adolescente, uns 15, 16 anos, ele já me levava para caçar junto com ele e por causa disso tomei gosto. E até depois de adulto, sempre que dava, eu ia para a fazenda caçar com ele. Geralmente íamos caçar eu, ele e um funcionário dele, que também morava na fazenda, em uma pequena casa de caseiro, que era próximo à casa principal. Houve uma sexta-feira que saí do trabalho e só foi o tempo de passar em casa, arrumar as minhas coisas e ir para a fazenda. Queria chegar lá a tempo de ir caçar com o meu tio e o funcionário dele. Meu tio se chama Eli e o funcionário dele se chama Salvador. Naquela noite, fui chegando na fazenda e já estranhei. O pala que o meu tio tinha não estava debaixo do pé de manga, como ele sempre deixava. Fui chegando e tentando imaginar onde ele estaria. O Salvador estava na casinha dele e assim que escutou o barulho do meu carro chegando, já veio me cumprimentar e conversar um pouco. Logo de início, já fui perguntando se o meu tio havia saído, já que o carro dele não estava ali. Ele respondeu que sim, que meu tio havia ido para a cidade resolver alguns problemas. Naquele momento, já fiquei preocupado, pois meu tio não tinha avisado nem a mim e nem a minha mãe. E o mais estranho ainda era ele não ter voltado até aquele horário. Entrei no meu carro e fui até um morro que ficava a cerca de 1 quilômetro dali para pegar sinal de celular e que pudesse ligar para ele. Na primeira tentativa já consegui falar com ele. Ele disse que estava mesmo na cidade e que o plano dele era ter voltado no mesmo dia, mas houve um imprevisto e só ia conseguir resolver no outro dia. Disse ainda que na correria esqueceu de me avisar e me disse para eu ficar à vontade na fazenda. Sem ter muito o que fazer, voltei para a fazenda. Eu estava um pouco chateado, pois o principal motivo de eu ter ido para lá aquela noite era sair para caçar. Cheguei na fazenda novamente e contei para o Salvador o que o meu tio tinha falado e comentei sobre a caça. Ele disse que não estava planejando caçar naquela noite, já que meu tio não havia voltado, mas que se eu quisesse, ele iria caçar comigo. Na mesma hora me animei e disse então para a gente ir. Combinamos de sair às 11 horas. Depois de enrolar um pouco, às 11h20 eu estava pronto e já estava na porta da casa do Salvador. Naquele tempo, nossa estratégia de caça era andar cerca de 1 quilômetro na estrada e depois sim, entrar no mato à procura de galinha do mato e tatu. Pegamos as lanternas e as espingardas e fomos andando estrada fora. Assim que chegamos no local indicado, entramos para dentro do mato e andamos bastante mato adentro, como sempre fazíamos. Já devíamos estar cerca de uns 5 quilômetros da fazenda. O estranho é que naquela mata, naquela noite, estava um total silêncio. Parecia não ter nenhum animal andando por ali. Já devia ser por volta de 1h da manhã. Já estávamos quase desanimando, pois sem o meu tio ali não tinha a mesma graça.
Era ele o mais experiente e sempre sabia o rumo certo de tomar para encontrar alguma coisa. Do nada, minha lanterna iluminou uma coisa que me fez arrepiar a espinha. O Salvador e eu, na hora, paralisamos. Minha lanterna iluminou uma criatura negra e horrorosa. O que dava mais medo é que aquilo era um animal e estava de pé e olhava para a gente com uma expressão de ódio. Naquele momento, o Salvador estava atrás de mim, cerca de uns 4 metros. Eu não conseguia fazer nada, estava totalmente imóvel, na esperança daquela criatura se assustar e correr. Mas isso não aconteceu. Em uma velocidade incrível, ele correu em minha direção e me derrubou no chão. O Salvador engatilhou a sua espingarda e deu um tiro. Aquela criatura deu um forte grito de dor. O Salvador, ao invés de dar mais um tiro, se assustou e falou para a gente correr. E começou a correr loucamente. Eu estava em total desespero. Imaginei que não ia conseguir correr daquele bicho. Rapidamente me levantei e subi em uma árvore que estava perto dali. Em poucos segundos, aquela criatura parece ter parado de sentir a dor do tiro e veio em minha direção para tentar me pegar. Eu estava tremendo de medo. Achei que ele ia conseguir subir na árvore e me pegar, mas graças a Deus ele não conseguiu. Porém, começou a chacoalhar a árvore. A árvore mexia tanto com a força do animal que achei que ele ia conseguir arrancá-la do chão. Ele ficou ali cerca de uns 2 minutos tentando me derrubar, mas graças a Deus não conseguiu. Algum tempo depois, aquela besta começou a correr pelo mato em direção onde o Salvador havia corrido. Fiquei imaginando se ela ia conseguir alcançá-lo. Eu jamais iria ter coragem de descer daquela árvore naquela noite. Tive que passar o resto da noite ali acordado. Cada segundo que passava parecia ser uma eternidade e sempre ficava olhando para o mato para ver se aquilo ia voltar, mas graças a Deus não voltou. Depois de um bom tempo, eu ter que passar uma tortura, cerca de 6 horas em cima daquela árvore, o dia amanheceu. Eu estava morrendo de medo de descer dali. O que vinha na minha cabeça é que assim que eu descesse, aquele bicho ia aparecer do nada e me pegar. Porém, eu só tinha 2 escolhas. Ou eu ficava ali a vida toda, ou eu descia e corria para a fazenda. Depois de pensar muito, decidi descer e correr desesperadamente para a fazenda. Quando cheguei, o Salvador deu pulos de alegria por eu estar vivo. E disse ainda que ligou para o meu tio contando o que tinha acontecido. E ele disse que estava a caminho. Ele me perguntou o que tinha acontecido depois que ele saiu correndo e eu contei. Ele disse que correu o mais forte que pôde para casa e que aquela criatura não conseguiu encontrá-lo. Pouco tempo depois, meu tio chegou na fazenda e ficou feliz por me encontrar ali vivo. Ele ficou completamente perplexo com o que contamos a ele. Naquele tempo, muitas pessoas que ficaram sabendo desta história recriminaram o Salvador por ter saído correndo e me deixar sozinho com aquele bicho. Mas eu sinceramente não o recrimino. Não posso garantir que não teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Aquela criatura era realmente uma besta do inferno. Aquela história que aconteceu com a gente se espalhou pela região toda e muitos tentaram encontrar aquela besta. Depois daquela noite eu jamais voltei a caçar novamente, e nem o meu tio, e nem o Salvador. Mas o que fico imaginando até hoje, o que será que era aquilo? De onde saiu e por que só apareceu aquela noite? Boa noite.